Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os pesquisadores conseguiram desvendar um dos maiores mistérios com relação ao planeta Terra. Descobriram qual é a origem de uma camada com 100 km de espessura que fica ali acoplada ao núcleo externo da Terra. Uma descoberta muito importante que mostra toda a relação, toda a interação que existe entre as camadas, entre o nosso planeta. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E é o seguinte, quem está aqui hoje com a gente, parceira do Space Today hoje, é a Pets Burger, isso mesmo. Vou contar uma história. É o seguinte, ali na pandemia, né, 2020, 2021, quando a gente ficava em casa e tudo mais, meus filhos e tudo, um dia eu resolvi conhecer a Pets Burger, isso mesmo, eu fui lá na Pets Burger, comprei os lanches dele, trouxe para casa para a gente se deliciar. E olha só que legal, alguns anos depois, eles me procuraram para a gente fazer essa parceria, uma parceria muito maneira. É o seguinte, a Pets Burger mandou sal a bordo de um balão estratosférico. Isso mesmo. O sal chegou a 34.669 metros de altura. Sabe aquele balão estratosférico? Então, eles colocaram sal ali. Muito interessante isso. E aí, eles fizeram, né, tudo isso comprovadinho. Então, você vai ver aí que existe o certificado de tudo isso, feito junto com a empresa chamada Send2Space, né, que coordenou toda a viagem. Eles fizeram várias coisas, né, e eles fizeram até meio que uma parceria ali, um negócio com a NASA, né, olha só que legal. Por quê? Porque você vai ver o que eles fizeram. Eles pegaram esse sal agora, e com esse sal, eles vão montar o combo, que é o Space Burger com a Space Fries, isso mesmo, da Pets Burger de São Paulo. E vai ser tudo embalado ali com o logo da NASA. Olha só que interessante. Além de tudo isso, eles vão até aplicar para o Guinness Book of Records, isso mesmo, ó, o sal que foi mais longo e tudo mais, tá? E então eles levaram o sal para a estratosfera, vão pegar esse sal e com esse sal eles vão ali temperar o hambúrguer e as fritas do Pets Burger. Olha só que interessante. E onde que o Space Today entra nessa história toda? Eu vou lá, isso mesmo, dia 1º de dezembro, essa sexta-feira, eu estarei presente lá na Pets Burger para experimentar o hambúrguer e as fritas com o sal que viajou no balão estratosférico. Ah, Sérgio, mas você não está no projetinho? Estou no projeto. Mas eu já falei com o Cariani me liberou, comer um hambúrguer só não vai matar ninguém também nesses meses todos. Então, é o seguinte, estarei lá na Pets Burger a partir do meio-dia, na sexta-feira, dia 1º de dezembro, na unidade deles do Brooklyn. Eu vou deixar todos os detalhes aí, os endereços e tudo mais, e espero você lá, venha comer um hambúrguer também. São poucas unidades, tá, que vão ser feitas esse hambúrguer com esse sal especial e espacial. Então venha comer um hambúrguer junto comigo na Pets Burger, dia 1º de dezembro, na unidade deles no Brooklyn. Tem mais uma coisa, tá? Não acaba por aí não. Olha só, eles mandaram um par de meias da NASA também nesse balão. E esse par de meias será sorteado. Para isso, o que você tem que fazer? Você tem que entrar lá no petsburger.com, no @ deles, tá? E lá no Instagram da Pets Burger, tá? Entra lá, curta, se inscreva, comente que você vai estar participando no sorteio. E eu espero todos vocês dia 1º
sexta-feira, a partir do meio-dia, na Pat's Burger ali do Brooklyn, pra gente comer esse hambúrguer junto, trocar uma ideia, bater aquele papo legal. Tô esperando todos vocês e pra você comer o hambúrguer também, mas venha, tá? Porque são poucas unidades com esse sal aí, especial, espacial. Um salve pra Pat's Burger, tamo junto demais, um grande abraço. Fui! E fui nada. Por que eu não fui? Porque nós vamos para o vídeo de hoje passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje nós vamos, na verdade, falar do planeta Terra. Isso mesmo, planeta Terra, que a gente tenta conhecer ao máximo, né? Embora seja muito complicado. Mas olha só que interessante, lá na década de 1990, os geólogos eles descobriram uma camada extra na Terra, uma camada com seus 100 quilômetros de espessura, mais ou menos, uma camada que fica ali em volta do núcleo externo da Terra. Então você teria o manto, você teria a crosta, o manto, o núcleo externo, o núcleo interno, mas você teria uma camada ali com cerca de 100 quilômetros de espessura. Essa camada ficou conhecida como camada E, ou E', como eles chamam. Logo depois da descoberta, o que você tenta fazer? Você tenta explicar a existência dessa camada. Muito bem. Várias ideias, várias hipóteses foram sugeridas para explicar a camada E do interior da Terra. Uma delas dizia que essa camada E ela seria formada como uma parte ali de um magma antigo, tá? De um magma antigo rico em ferro que acabou se solidificando ali naquela parte do núcleo externo. Essa foi uma ideia, uma linha de pensamento na época. E outra linha de pensamento dizia que foi uma parte do núcleo interno da Terra que acabou vazando ali para o manto e criou essa camada. E esse vazamento teria acontecido no momento em que o Theia, lembra da Theia, que formou a Lua, naquela ideia da Lua ter se formado por uma grande colisão? Nessa colisão da Terra com um grande objeto, vazou material do núcleo interno e esse material formou a camada. Qual é o problema, né? Essas eram as hipóteses que tentavam explicar essa camada, mas nenhuma delas era amplamente aceita porque elas não explicavam de forma completa detalhes dessa camada, da camada E do planeta Terra. Muito bem. O tempo foi passando e isso começou a se tornar um dos grandes mistérios do nosso planeta. Ou seja, nós temos uma camada interna lá cobrindo o núcleo externo e nós não sabemos explicar a sua origem. Olha só que interessante. Mas aí as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, os métodos de processamento de dados vão evoluindo e agora um grupo de pesquisadores parece ter encontrado a solução para a famosa camada E. Esse estudo foi publicado na revista Nature Geoscience e ele mostra que a camada E, na verdade, ela seria criada, olha só que legal, pela água que vaza da superfície da Terra. E como que acontece esse vazamento? Esse vazamento ocorre pela subducção de placas tectônicas, então em regiões de subducção sai aquele slab que a gente chama, e aquilo lá sai rico em água, e quando aquilo lá encontra um núcleo externo, acontece uma reação ali, ou pelo afundamento de placas tectônicas também. Então tanto a subducção como o afundamento de placas tectônicas levariam essa água que vazando, né, como se ela estivesse vazando da superfície da Terra para a interface ali entre o núcleo externo e o manto do nosso planeta. Olha só que legal. E aí, chegando lá no interior da Terra, ocorreria então uma reação com a superfície do núcleo externo, formando essa camada. Para chegar nisso, né, para chegar nessa ideia, como foi feito tudo isso? Os pesquisadores realizaram uma série de experimentos em laboratório tentando replicar como a água poderia reagir com o núcleo externo na pressão enorme que é a pressão lá no fundo do nosso planeta. E eles conseguiram, então, explicar isso. Eles revelaram nesses experimentos uma coisa muito legal, que o hidrogênio presente na água acaba substituindo a sílica dentro do metal liquefeito que tem ali, e o que faz com que a sílica saia do metal em forma de cristais, a água entra ali, aquilo ali acaba cristalizando e formando a camada
E. Assim, a camada E, embora antigamente se pensasse que ela era rica em sílica, não. Ela é rica, na verdade, em hidrogênio. Olha só que coisa interessante. Então, esse experimento, além dele explicar qual seria a origem dessa nova camada da Terra, da camada E, ele também mostraria como que seria o processo de formação dessa camada e a sua principal composição química. Uma outra coisa que os pesquisadores conseguiram chegar é no tempo que levou para formar essa camada. E, pela ideia deles, essa camada deve ter demorado mais de 1 bilhão de anos para ter se formado. E se você pensar que, por exemplo, o núcleo externo da Terra, ele tem menos de 1 bilhão de anos, acredito que ele tenha no máximo 1 bilhão de anos, pode ser que essa camada, na verdade, ela seja mais antiga do que o próprio núcleo externo. Olha só que coisa interessante, tá? Isso tudo é muito legal, né? Porque é o seguinte, durante muitos e muitos anos, especulou-se dentro da geologia, dentro da geofísica, como que seriam as interações entre as camadas do planeta Terra. Então, como que o manto interage com o núcleo externo, como que essas coisas acontecem. Durante muito tempo, a gente não encontrou resultado para nada, para nenhuma dessas interações. Mas, com o passar dos anos, com o aumento da tecnologia, com o desenvolvimento de tudo isso que a gente vê acontecendo aí, os pesquisadores conseguiram, esse aqui é só um exemplo, tá? A formação da camada E, mas tem vários exemplos que eu já trouxe aqui no canal de interações que acontecem entre as grandes camadas da Terra. E isso é muito interessante, porque isso faz o quê? Com que a gente entenda melhor o nosso próprio planeta. O nosso próprio planeta ele é cheio de mistérios, e esse era um grande mistério até agora, mas agora, aparentemente, de acordo com esse estudo aí, esse grande mistério, o mistério da camada E da Terra, foi resolvido. É uma camada que se formou pela água, que veio da superfície através do afundamento ou da subducção de placas tectônicas, e essa água, quando chegou ali, quando essa placa chegou ali, ela entrou em reações ali por conta da intensa pressão e da temperatura, saiu a sílica, formou cristais, e a água, o hidrogênio, tomou conta, formando essa camada aí. Então tá aí toda a história da famosa e misteriosa camada aí da Terra, que agora foi solucionada. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!